Você já teve problemas de cálculos com números decimais? Nesse vídeo eu te explico o motivo disso acontecer e como resolver esse problema. Roda a vinheta. E aí pessoal, meu nome é Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E hoje a gente vai falar sobre alguns problemas da representação de números decimais quando a gente está programando. E isso eu quero deixar bem claro em diversas linguagens. Para saber se esse tipo de assunto traria interesse das pessoas, eu postei um tweet perguntando qual tipo de dados as pessoas utilizariam para armazenar valores monetários, ou seja, valores em dinheiro, no banco de dados. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para esse tweet, porque ele gerou uma discussão bem legal, vale a pena para você pegar alguns insights e já aproveita para me seguir lá no Twitter. Mas, falando do problema que eu quero tratar nesse vídeo, eu vou te propor um desafio. Abre o console do seu navegador no computador e digita lá, onde você consegue colocar código JavaScript, 0.1 mais 0.2. Mas caso você não esteja no computador, eu vou te mostrar qual é o resultado. Vou criar um arquivo JavaScript aqui, de teste, e vou fazer um console.log nisso, 0.1 mais 0.2. O resultado disso, talvez você esteja esperando mostrar 0.3 e só. Mas quando eu executo, tenho 0.3, um montão de zeros aqui, 4. Então, antes da gente entender por que isso acontece, eu acho que é muito importante citar, isso não é um problema do JavaScript. Então, inclusive, deixa eu criar aqui um arquivo em PHP também chamado de teste. Vou informar que a precisão dele é de 17 dígitos para a gente conseguir ver o problema acontecer. E vou mostrar aqui 0.1 mais 0.2, vamos ver quanto que isso aqui dá. Vou levantar aqui e show de bola, tenho exatamente o mesmo resultado, repara. E aí você pode estar pensando, Vinícius, isso é problema de linguagens interpretadas, como PHP, JavaScript. Então, eu vou criar aqui um arquivinho de teste.c. Vou desenferrujar todo o conhecimento que eu tenho em C, que no caso é nenhum, mas vamos nessa, stdio. Só vou criar uma funçãozinha main em C, que não faz nada e só exibe. Printf exibe um número de ponto flutuante, com 17 casas decimais, né, de 17 como de precisão. E vamos lá, 0.1 mais 0.2 também. Só estou exibindo esse cálculo. Aqui eu não consigo simplesmente executar, eu vou compilar então. Teste.c. Show de bola, compilado, vou executar. Tenho exatamente o mesmo resultado. Então repara que isso não é uma cortesia das linguagens interpretadas. A gente tem esse problema mesmo numa linguagem compilada como C. Mas, tendo entendido o que acontece, qual é o problema, vamos entender por que esse problema acontece, antes mesmo da gente procurar alguma solução. Os números no computador são armazenados, como muito provavelmente já sabe, na base binária, uma notação binária, onde toda e qualquer informação é representada através de zeros e uns, através de bits. E essa notação, ela não permite, por padrão, que a gente represente números decimais, números quebrados, vamos chamar assim. E talvez você se pergunte, Vinícius, então por que o computador usa um sistema tão burro de numeração? Só que não é um sistema burro, é um sistema diferente. Pensa nos problemas que o nosso sistema, da base decimal, que nós temos números de 0 até 9, os problemas que essa base decimal tem. Nós não conseguimos representar, de 0 a 9, por exemplo, um valor de 1 sobre 3. 1 sobre 3 a gente tende a arredondar para 0.33. Só que 3 vezes 1/3 é igual a 1. Só que 3 vezes 0.33 você não espera que dê 1, certo? Então, esses probleminhas de arredondamento, de mostrar algo na maior precisão que a gente consegue, é exatamente o que acontece quando a gente faz esse 0.1 mais 0.2. Quando a gente coloca 0.1 no código, o que o computador realmente armazena é algo muito próximo do valor de 0.1. E quando a gente soma algo muito próximo de 0.1 com algo muito próximo de 0.2 e a gente exibe 17 casas decimais, a gente encontra um probleminha de precisão lá no final. Tanto é que se você simplesmente arredondar, por exemplo, quiser ver somente 2 casas decimais nesse exemplinho, você nem vai encontrar o problema. Só que imagina que você tem cenários onde a precisão realmente é importante, como por exemplo para lidar com dinheiro. Então nesses casos a gente precisa se preocupar em resolver esse problema que o computador traz para a gente. Porque imagina que trabalhando com dinheiro, o setor financeiro chega para você e quer saber o que aconteceu que a sua empresa durante o ano perdeu milhares de reais por causa de probleminhas de conversão. Todo dia ela ia perdendo um centavinho na conversão, uma soma acontecia com 1 centavo de diferença, no final do ano, milhares de reais sendo perdidos.
E aí você vai e explica para o setor financeiro que é assim que o computador funciona, é dessa forma que ele faz cálculos. O setor financeiro vai olhar para você e vai responder: e quem disse que isso é problema meu? Entendido de forma bem simplificada o problema, vamos conhecer uma solução, vamos ver formas de resolver esse problema. Mas só a explicação desse problema aqui já merece um like, né? Então aproveita, deixa o curtir, se inscreve no canal e já compartilha esse vídeo também com algum amigo que você acha que vai curtir esse conteúdo. Mas vamos para as soluções. O que acontece? Existem formas de representar, ainda utilizando a notação binária, ou seja, que o computador consegue entender. Existem formas de representar números com uma precisão muito maior do que a gente precisa. Muito maior do que só isso daqui, em 17 casas decimais. Só que essas formas são muito complexas da gente entender, da gente conseguir ir e implementar nós como seres humanos normais, meros mortais. Então por isso a gente pode se dar ao luxo de utilizar código que já existe, código pronto. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para uma página que mostra exatamente tudo sobre esse problema e aqui diversas soluções em diversas linguagens diferentes. Mas antes de você conhecer a solução para sua linguagem, eu vou te pedir para que você dê uma lida nesse linkzinho aqui, que é a forma como as soluções são implementadas. E a partir de você entender como as soluções são implementadas, que essa é uma parte bem mais complexa e baixo nível, por isso eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas depois de ter entendido, mesmo que por alto, aí sim você vai estar pronto para vir, por exemplo, e resolver o problema em JavaScript. E aí você vai ver que existe uma biblioteca chamada Big Decimal, uma outra chamada Big Number, e que com elas você consegue, através da representação de uma string do número que você quer, realizar cálculos e receber o resultado esperado, receber exatamente como nós humanos realizaríamos o cálculo. Então, para a gente ver um exemplo na prática, eu vou usar aqui um exemplo de PHP, já que a maioria da galera que me segue aqui respira PHP. Então em PHP nós temos duas alternativas. Uma é a BC Math, e BC vem de Basic Calculator, que é uma biblioteca que realiza cálculos, e a outra é uma extensão chamada Decimal, que é um pouco mais próximo do que outras linguagens implementam, como Java, por exemplo. Então vamos dar uma olhada na solução utilizando essa extensão. Então eu tenho aqui uma instalação do PHP com essa extensão já habilitada, e ao invés de fazer isso daqui, eu vou ter uma variável new decimal, lá do namespace decimal, e aqui eu vou inicializar ela com 0.1. Então repara que normalmente nessas bibliotecas, não só essa de PHP, mas em várias linguagens, normalmente a gente representa esses números como string e a biblioteca vai realizar toda a conversão necessária. Então vou criar uma nova variável, que vai ter o valor de 0.2, e com essas duas variáveis eu vou realizar o cálculo. Então eu vou fazer um A mais B, que é exatamente o 0.1 mais 0.2. E agora o que eu espero receber é 0.3, e não mais aquele monte de 0,4 no final. Então, quando eu rodo isso aqui, teoricamente, eu tenho lá o meu valor de 0.3. E repara que a minha precisão aqui é de 28 casas, mas mesmo assim, o cálculo foi executado de forma correta. Mesmo se ele precisasse exibir vários zeros, 28 zeros antes de tentar encontrar algum erro de precisão, até esse momento não teria. Então, com isso, a gente consegue resolver um problema muito sério de erros matemáticos na hora de calcular valores monetários, ou inclusive para funcionalidades, para tarefas que precisam de muita precisão. Por exemplo, um engenheiro, quando ele vai construir uma estrada, não faz muita diferença se a largura da estrada é de 10 metros ou de 10,000001 metros. Então esse tipo de problema não é tão importante, não é tão crítico. Então tudo bem, ele não precisaria, ele poderia utilizar números de ponto flutuante, como a gente utilizou ali com a linguagem C. Só que uma pessoa construindo, por exemplo, um microchip que precisa realizar cálculos muito precisos para obter as medidas corretas, então esse tipo de cálculo, além do cálculo monetário, por exemplo, precisaria de uma biblioteca de maior precisão como essa. Vale deixar um adendo que para trabalhar com valores monetários, você pode trabalhar utilizando a notação em inteiro. Em reais, por exemplo, você salvaria o número de centavos como um inteiro, então não teria problema de arredondamento. Mas em cenários onde você precisa representar os números como números decimais, como números quebrados, e precisa realizar cálculos, então você vai buscar uma dessas bibliotecas para a linguagem que você utiliza para resolver esse problema. Então, tendo entendido o que é o problema, como esse problema acontece, por que ele acontece e como resolver,
Eu vou ficando por aqui, só que antes, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal para você receber mais conteúdos como esse, aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir e deixa no comentário pedindo sugestões de próximos vídeos para eu trazer para você. Forte abraço e te espero no próximo vídeo aqui no canal.